Pronto, vamos lá. Nas aulas anteriores, vocês perceberam que a gente está fazendo um passo a passo da LDB, né? Ao contrário de um preparatório em que a gente pega realmente as questões que mais caem e tudo mais, nesse curso não. Isso é um curso de LDB, que a gente quer se aprofundar na LDB, a gente entender LDB. E a aula de hoje, a maior parte dela é um conteúdo que a gente não costuma trabalhar muito quando a gente se prepara para concurso, sobretudo de educação básica, que é tratar sobre educação superior, né? Então, eu acho interessante vocês ficarem bem atentas a algumas situações que vão ser pontuadas na aula de hoje, que são situações que nós, enquanto profissionais de educação, precisamos saber. Eu fico assim me dá uma agonia ver alguns profissionais de educação que desconhecem alguns pontos sobre educação escolar. E aí, quando eu falo educação escolar, me refiro à educação superior, né? São coisas básicas que estão na LDB. A LDB, para quem é da educação, tem que ser o feijão com arroz. Todo mundo tem que saber. Tá? LDB, eu não pretendo fazer concurso. Eu estou bem aqui onde eu trabalho, eu não quero fazer concurso, não tenho o objetivo de trabalhar com a área pública. Eu sou professor. LDB tem que saber, tem que estar sempre estudando, tem que estar se atualizando, porque LDB é a base da educação nacional. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá, então. Então, a gente vai tratar hoje da educação superior e da educação especial na LDB, né? Como que essas duas partes aparecem na LDB. Começando, então, com a educação superior, no seu artigo 43. Finalidades da educação superior. Para que serve a educação superior? Quais são as finalidades? Primeiro, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Formar diplomados, atenção, diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. E promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Há um tempo atrás, não tanto tempo assim, se tinha a ideia de que a pessoa, para prosperar, né, ela tinha que fazer uma graduação, ela tinha que ter o ensino superior. E, com o tempo, principalmente de uns tempos para cá, se viu que muitas pessoas que, inclusive, faziam o ensino técnico, às vezes estavam mais bem empregadas e recebendo melhor do que pessoas que faziam a graduação. Isso tem muita coisa a ver com essa nova conformação de mundo, porque, assim, antigamente, tinha as profissões clássicas, advogado, engenheiro, administrador. Hoje, muitas dessas profissões, elas continuam sendo importantes, mas existem profissões novas. Existem profissões novas que não existiam há algum tempo atrás. Basta você ver pelos cursos de graduação que a gente tem hoje. Aqui mesmo, na Gestar, nos cursos pela Unifecaf, a gente tem uns cursos que eu parei e falei, caramba, curso não sabia. Claro, um tempo a gente ouve falar, mas, assim, computação em nuvem. Né? Eu falei, gente, quando é que a gente teria um curso de graduação de computação em nuvem? E é importantíssimo. Né? Na nuvem fica guardada a maior parte das informações da sociedade no nosso mundo atual. Então, assim, o mundo muda com uma velocidade muito, muito rápida e a educação ela também muda. E o reflexo maior disso está na educação superior, que é a que mais se adapta a essa mudança muito rápida. A educação básica a gente ainda está grudado lá no século XIX, mas a educação superior ela precisa mudar conforme o mundo muda, porque é a partir daí que vem o conhecimento. Né? Esses conhecimentos de computação, de informática, de nuvem, tudo mais, vem da educação superior, né? Vem do desenvolvimento da pesquisa e tudo mais. Então, aqui estão, né, essas finalidades da educação superior.
Tem mais. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Estão vendo? Educação geracional, né? Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. A universidade, as faculdades, e a universidade em si, que é o conceito mais amplo, ela deve prestar serviços à sua comunidade em que ela está inserida. Isso é importantíssimo, né? Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. E atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. A educação superior, o ensino superior, ele é um dos responsáveis por aprimorar a educação básica, porque é aí que se formam os professores, né? Então, aí que está um dos grandes nós da educação. A gente sabe que tem vários no Brasil, mas um deles é a formação dos professores, sim. E é um nó que só pode ser desatado lá na educação superior. Ok? Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. E aí é legal, porque assim, há pouco tempo atrás, educação superior tinha 3 tipos de curso: graduação, pós e extensão. Nós tivemos uma reforma na década passada que incluiu um novo tipo de curso, que são os cursos sequenciais. Então, hoje, quais são os tipos de curso que abrangem a educação superior? São os cursos sequenciais, os cursos de graduação, os de pós-graduação e os de extensão. Vamos ver o que são cada um deles. Cursos sequenciais por campos de saber de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio equivalente. Vocês aqui conhecem esses cursos sequenciais? Já entendem como funciona um curso sequencial? Eu não. Então, vamos lá. Eu o curso não. sequencial é da seguinte forma. Vamos supor... vocês sabem que a gente tem um curso de administração, por exemplo, que é um bacharelado que dura 4 anos, né? Aí vamos supor, 4 anos é muito tempo, eu queria fazer um curso mais rápido, para que me apropriasse de alguns conhecimentos de administração. E aí, a faculdade, né, que tem o curso de administração, ela monta um curso sequencial de gestão de recursos humanos. O que seria esse curso sequencial? Ele é um curso que é composto por disciplinas do curso de administração, só que é a mesma disciplina que tem lá, só que é só um apanhado de disciplinas. Por exemplo, eu tenho 4 disciplinas do curso de administração que se referem a essa área de gestão de recursos humanos. Então, o aluno se matricula, né? Em qualquer faculdade ele chega e diz que quer um curso sequencial? Não, a faculdade ela tem que oferecer esse curso, né? Então, ele se matricula como gestão de recursos humanos, ele vai cursar as 4 disciplinas, né? Estou dando um exemplo, e ao final ele recebe um certificado de curso superior sequencial. Detalhe, não é um curso de graduação, é um curso sequencial. Então, qual é a diferença, então? Para que serve? Ele é um curso muito voltado para a área prática mesmo, para mercado, né? Eu preciso desse conhecimento para empregar onde eu trabalho. Então, você faz um curso que ele tem uma menor duração e ele é mais focalizado. A vantagem é essa, Ângela. Eu trabalho numa empresa, trabalho com recursos humanos. Poxa, eu preciso desse conhecimento. Eu não posso fazer uma graduação que é muito tempo. Pode até posso, mas é muito tempo. Eu preciso desse conhecimento mais específico. Eu faço um curso sequencial nessa área, nesse campo de saber. Serve como uma graduação? Não, ele não é uma graduação, ele é um curso sequencial. O objetivo é capacitar numa área específica. A diferença é que essas disciplinas que foram cursadas, elas podem ser consideradas num curso de graduação,
porque ele é um curso de educação superior. O que a gente não pode, não seria perda de tempo, depende do que você entende, né? Se eu estou trabalhando, preciso daquele conhecimento, será que dá para esperar por 4 anos? Essa que é a questão, né? A gente está falando de pessoas que precisam daquele conhecimento com urgência, com uma expressa. Não é a pessoa que está, não, porque no futuro eu quero ser uma pessoa que já está trabalhando, ela precisa daquele conhecimento. Então ela faz um curso sequencial, né? Depois, se for o caso, ela quiser completar a graduação dela, ela pode aproveitar essas disciplinas que ela cursou no curso de administração, porque são disciplinas de ensino superior, né? É diferente, por exemplo, e às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu quero fazer a faculdade de pedagogia, eu posso aproveitar porque eu já fiz o magistério do ensino médio? Não, não pode. Porque magistério do ensino médio, o nome está dizendo ensino médio, é outro nível, né? Você não pode aproveitar o tempo que você cursou um curso de ensino médio para um curso de graduação. São duas situações totalmente diferentes. Né? A Karina perguntou qual o tempo de duração de curso sequencial. Varia de instituição para instituição. Ela pode montar o que ela quiser. Pode ser 2 meses, 3 meses, 6 meses. Né? Geralmente o objetivo é ser algo rápido, então o tempo é menor. Mas quem vai definir são as instituições, elas que montam os cursos. Né? Pode ser 2 meses, 3, 6, vai variar. Geralmente um semestre, né? Que é uma disciplina, então eles colocam 3, 4 disciplinas em um semestre. Isso daí varia de instituição para instituição, não é regulado pelo MEC. As instituições têm autonomia para isso. Ok? Segundo tipo de curso, que é o que a gente conhece, são os cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Aqui é importante, a gente vai ver os tipos de curso de graduação daqui a pouquinho, mas é importante, está vendo? Estão em incisos diferentes. Por quê? Porque curso sequencial não é graduação. Tem gente, eu fiz um curso sequencial, agora eu posso fazer um concurso que pede nível superior? Não. Não, porque geralmente o concurso não pede nível superior, o concurso pede graduação em nível superior. É diferente. Tá? 3, cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, que são a pós-graduação stricto sensu, e os cursos de especialização, que é a pós-graduação lato sensu, além dos cursos de aperfeiçoamento e outros abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. E, por último, os cursos de extensão, que são aqueles abertos à comunidade em geral, né? Que o único pré-requisito é estabelecido pelas instituições. A UFBA está fazendo um curso de extensão em assistente administrativo, é extensão, né? Práticas, rotinas administrativas, qualquer pessoa pode fazer, né? A menos que lá eles coloquem, esse curso é voltado apenas para quem é graduado. A extensão, os critérios são estabelecidos pelas instituições de ensino, ok? O resultado do processo seletivo, referido no inciso 2º do caput deste artigo, será tornado público, isso daqui é o processo seletivo da graduação, tá? Será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes no edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Então, a LDB ela já sinaliza um critério de desempate no caso de empate em processo seletivo para a graduação, né? O processo seletivo referido no inciso 2º considerará as competências e as habilidades definidas na BNCC. Isso é importante, foi uma modificação de 2017. Já sinaliza que os processos seletivos precisam contemplar as competências e habilidades da BNCC, ok?
45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de ensino de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Importante que eu já disse e vou repetir. Cursos de graduação precisam de autorização e posterior reconhecimento do MEC. Cursos de pós-graduação necessitam apenas que a instituição seja credenciada. Vamos supor, montei a faculdade Gestar Salvador, viramos uma faculdade. E eu quero montar um curso de pedagogia. Eu preciso da autorização do MEC. Primeiro, eu preciso me credenciar como instituição de educação superior para oferecer graduação. E, após isso, eu preciso da autorização para o curso específico de pedagogia. Aí, se eu quiser montar um de administração, eu preciso de uma autorização para o curso de administração. Para cada curso de graduação, é necessária uma autorização do MEC. Quando, então, conseguir autorização, esse curso ele passa a ser um curso autorizado, ele vai ter uma portaria de autorização. Quando eu formar a primeira turma, eu dou entrada no processo de reconhecimento do curso. E aí o curso passa a ser reconhecido. Então, autorização e reconhecimento são um processo complementar ao outro. Começa com a autorização e em seguida vem o reconhecimento. Tá bom? Agora, em matéria de pós-graduação, aí difere. Por quê? Eu vou pedir o credenciamento da minha instituição, só que uma vez credenciado, eu tenho autonomia para poder lançar meus cursos. Por exemplo, eu quero montar uma pós em alfabetização. Eu preciso pedir autorização ao MEC? Não. Se eu sou credenciado para a oferta de pós-graduação, eu posso montar a minha pós-graduação em alfabetização. Não é necessário uma autorização, nem tampouco o reconhecimento. Autorização e reconhecimento são exclusivos para os cursos de graduação. Ok? Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia e até em descredenciamento. Então, assim, periodicamente as instituições de ensino superior elas são avaliadas. Então, se por um acaso é feita uma avaliação e se percebem algumas deficiências, o que o MEC faz? Ele vai sinalizar essas deficiências e vai dar um prazo para saneamento dessas deficiências. E após esse prazo é feita uma reavaliação. Se após essa reavaliação as deficiências persistirem, aí o MEC ele pode tomar várias atitudes. Ele pode desativar curso, ele pode intervir na instituição, ele pode suspender a autonomia, a prerrogativa de autonomia de montar novos cursos, de número de vagas, ou, inclusive, ele pode descredenciar a instituição. Tá? Então, isso é uma prerrogativa do Ministério da Educação fazer isso. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Foi o que eu sinalizei agora, né? Uma das sanções é o seguinte, enquanto as deficiências não forem sanadas, a instituição não pode abrir novas vagas. Ou então reduzir. Ele tem autorização para 100 vagas anuais. O órgão sancionador ele pode falar assim, não, você só vai oferecer 50, ou só 30. Tá? Então, tem essas possibilidades. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com a aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes,
comutar as penalidades previstas nos parágrafos 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. O MEC, ele pesa muito na hora de tomar uma atitude mais drástica, né? Como um descredenciamento ou uma desativação de habilitação, porque isso vai prejudicar os alunos. Então, essas medidas só são tomadas em último caso, tá? Então, assim, eu sempre falo para o pessoal, eu vou fazer uma pós, eu vou ter muito cuidado com a instituição. Pesquise sobre a instituição. Veja o histórico da instituição. Às vezes é uma instituição nova, tudo bem, mas você tem que ver como é que ela está em relação à reclamação, veja a documentação se está em dia, né? Eu que atuo aqui, sou gestor de polo, às vezes as pessoas, primeira pergunta que fazem, vem cá, esse curso ele é reconhecido pelo MEC? Gente, ninguém vai chegar para você e vai falar assim, não é reconhecido, não, nós somos aqui fraudados, né? Aqui o diploma ele é falso. Ninguém vai falar isso. Se for um golpista te aplicando um golpe, ele não vai falar isso. Ele vai falar, não, com certeza. Não pergunte, pesquise pela instituição. Veja o ato de credenciamento, o ato de autorização do curso, veja as reclamações, se tem alguma reclamação aberta junto ao MEC, se tem alguma sindicância, tudo isso tem que ser visto, né? Para fins de regulação, os estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento do curso de graduação em medicina. O curso de graduação de medicina ele segue uma série, né, de critérios um pouquinho mais... não vou dizer que são rigorosos, mas deixa de ser mais rigorosos, né, mas mais específicos do que os demais. E com isso, por causa da regulação, os estados e o Distrito Federal têm que adotar os critérios que a União já adota, tá? Porque a regulação ela é única nacional. Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Perceba que aqui não tem 800 horas igual na educação básica, né? Aqui se fala que o ano letivo regular ele tem 200 dias de trabalho acadêmico, né? A gente nem fala de 200 dias letivos, a gente fala de 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluindo sempre os exames finais, a exemplo da educação básica. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita sendo as 3 primeiras formas concomitantemente. Em página específica na internet, em sítio eletrônico da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte: toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade e corpo docente. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos integrantes, sobre a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. Isso daqui são regulações, inclusive, sobre como devem funcionar as páginas da internet das instituições. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para a divulgação das informações de que trata esta lei. E a página específica deve conter a data completa de sua última atualização. Isso é justamente para a pessoa saber o quão atualizado está. Tá? Em toda a propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1º, em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público, deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte: caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. A publicação deve ser feita até 1 mês antes do início das aulas. E caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita instituição que não cumpre isso daqui que está dito na LDB. Muita instituição que não cumpre. E elas podem ser punidas por isso.
tá? Deve conter as seguintes informações: a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior, a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias, e a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua ou intermitente. Então, percebam a quantidade de detalhes que está regulado pela lei. Quando está na lei, gente, não cabe dizer que vai cumprir ou não. Tá? Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Então quer dizer que a pedagogia são 4 anos, mas se eu tiver nota muito boa, eu posso diminuir o tempo? Pode. Só que para isso, é preciso um processo especial. Não é simplesmente você chegar, eu estou tirando nota muito boa, eu quero terminar. Não. É preciso uma banca examinadora especial para isso, né? Justamente para avaliar, inclusive, dos outros conteúdos que estão mais à frente. Então, não é um processo, eu quero, eu vou lá e faço. É uma possibilidade prevista na legislação que tem que ser regulamentada pelo sistema de ensino. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Então, frequência é obrigatória nos cursos presenciais. Nos cursos EAD, não. As instituições de educação superior oferecerão no período noturno cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Isso é uma questão tão complexa, porque as instituições públicas que eram para atender quem mais precisava, elas acabam tendo uma proposta totalmente elitista, porque a maioria dos seus cursos estão num período diurno ou vespertino, no matutino ou vespertino, em que as pessoas que realmente trabalham, que realmente necessitariam, não podem cursar. Ou seja, acaba cursando quem tem pai e mãe para pagar tudo, que pode ir para a faculdade, ficar lá manhã e tarde sem precisar trabalhar. Então, o parágrafo 4º, ele aparece justamente para isso, para garantir que à noite tenham cursos na mesma qualidade e nos mesmos cursos pelas instituições públicas. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é uma realidade ainda. Né? Não é uma realidade. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. Uma coisa que eu ouço muito e que a gente, como profissional da educação, não pode cometer esse erro. Professor, eu vou dar entrada agora no meu diploma de pós. Não existe diploma de pós, né? Pós-lato sensu não existe. A pós, ela gera certificado. Quem gera diploma é curso de graduação, de mestrado e doutorado. Né? Pós-graduação lato sensu, ela gera certificado. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados. E aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, assim, Universidade Estácio de Sá é uma universidade. Ela registra o próprio diploma. Ela emite e registra. Né? Agora, faculdade Joãozinho da Bahia. Ela é uma faculdade, ela não é uma universidade. Então, ela emite o diploma, mas quem registra é uma universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação. Então, por isso que quando a gente se forma por faculdades, o prazo para a emissão de um diploma é um pouco maior do que quando você se forma numa universidade ou num centro universitário. Bom? Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.
Fiz um curso de pedagogia na Argentina. Posso trabalhar no Brasil? Ele precisa ser revalidado. Ele precisa ser revalidado por uma universidade pública que tenha o mesmo curso de pedagogia. Aí ele vai ser revalidado. Ele sendo revalidado, você pode... tem todas as prerrogativas que uma pessoa que se formou no Brasil. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. Percebam que o mestrado e doutorado não falam em universidades públicas. Por quê? Diplomas de mestrado e doutorado de cursos realizados no exterior precisam ser reconhecidos aqui no Brasil por universidades privadas ou públicas, tanto faz, desde que elas tenham o curso, né, que você está pedindo, o reconhecimento, esse curso seja reconhecido aqui no Brasil e avaliado pela instituição. E não é automático. A faculdade ela vai avaliar para dizer se cabe ou não o reconhecimento. Ok? 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. É a hipótese de transferência, né? As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Ex officio é aquela transferência obrigatória. Servidor era um servidor público federal lotado na Bahia. Ele foi transferido por interesse da administração para Brasília. Então, lá, ele é transferido ex officio, né, obrigatoriamente para uma faculdade lá, para que ele não seja prejudicado. Tá bom? As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares, que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito mediante processo seletivo prévio, que a gente chama do famoso aluno especial. Né? Artigo 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desse critério sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Deveria, mas não acontece. Né? Porque, na verdade, o que acaba fomentando os currículos dos sistemas de ensino, da educação básica, do ensino médio, é o que se cobra nas universidades, nos processos seletivos. Né? E, infelizmente, a gente ainda está numa lógica muito conteudista, como a gente tinha há muito tempo atrás. Né? Não mudou isso ainda não, infelizmente. Artigo 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 1/3 do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Sempre me perguntam, professor, eu queria dar aula na faculdade. É preciso ter mestrado ou doutorado? Não. Não é obrigatório. É recomendável. E a maioria das faculdades, elas dão preferência para isso. Mas, com especialização, você pode dar aula. Até porque, olha o que diz o inciso 2º do artigo 52. 1/3 do corpo docente, pelo menos, tem que ter mestrado e doutorado. Se ele está te falando que 1/3, pelo menos, significa que os outros 2/3 podem não ter. Pode ter até 100%. E eu conheço instituições que 100% têm mestrado e doutorado. Isso daí agrega qualidade à instituição, mas não é obrigatório. Obrigatório é 1/3. Ok? 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral. Outra situação também. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. Universidades especializadas em algum campo específico. No campo das ciências da natureza, no campo das ciências humanas. É facultado isso. Tá? No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições.
criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Conferir graus, diplomas e outros títulos. Firmar contratos, acordos e convênios. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimento referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. E receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliação e diminuição de vagas, elaboração da programação dos cursos, programação das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e dispensa de professores e planos de carreira docente. Percebam que tudo isso se insere dentro da autonomia didático-científica das universidades. Elas não dependem de ninguém para isso. Elas têm autonomia conferida em lei para isso. As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Ok? Até aí, tranquilo, gente? Tranquilo? Sim. Me preocupar, você deixou todo mundo aqui. Então. Artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas no artigo anterior que a gente viu, as universidades públicas poderão. Então, isso daqui é o seguinte: além daquelas prerrogativas, as universidades públicas ainda podem. Vamos lá. 1. Propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Elaborar o regulamento do seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimento referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. Realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. E efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Ok? Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Quer ver um exemplo? INPA. Vocês conhecem o INPA? Já ouviram falar do INPA? Não. Não? INPA é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele é um instituto de excelência. É um dos institutos de excelência que existem no Brasil. A sede fica lá no Rio. Ele assim, para vocês terem uma noção da importância dele, ele é reconhecido internacionalmente como uma instituição de referência em matemática pura e aplicada.
E ele não é uma universidade, mas ele tem autonomia universitária conferida justamente por causa da sua especialização. Né? Artigo 55. Caberá à União assegurar anualmente, em seu orçamento geral, recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. E tem autonomia. A União dá a rubrica no orçamento e manda para a universidade. E é ela que decide como vai resolver. Tá? As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática. Olha lá aí a gestão democrática. Assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Em qualquer caso, e isso daqui é importante, em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigente. Então, a LDB ela fala o seguinte, os órgãos colegiados, vai ter representação de comunidade, de alunos, de todo mundo, mas 70% de qualquer órgão colegiado tem que ser ocupado por docente. Tá? Aí os outros 30%, os 30% vai ser definido em cada caso, mas 70% no mínimo é ocupar, no mínimo não, é 70%, a lei não fala em mínima, 70% é de docente, tá bom? Artigo 57, nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Isso daqui é importante. Às vezes vocês vão pegar lá um edital para professor de educação superior, vocês vão ver lá, dedicação exclusiva a 40 horas. Isso não quer dizer que ele vai estar as 40 horas em sala de aula, ou que para ele se adequa à lei do piso. 2/3 tem que ser com aluno. Não. A educação superior ela é regulada de uma outra forma. E o que regula essa carga horária é o artigo 57. O mínimo é 8 horas. Então, eu tenho uma carga de 40 horas. Dessas 40 horas, 20 vão ser para pesquisa, 10 para orientação e 10 para aula. Pode ser. Tá? O mínimo são 8 horas para aula. Eu falo assim, nossa, mas só isso? Sim, porque as atividades de uma instituição de educação superior não se restringem à aula. Tem orientação, tem pesquisa, tem extensão. Então, tudo isso compõe a carga horária do professor. A sala de aula, né, a carga horária de aula, a legislação obriga como no mínimo 8. Pode ter mais, pode ter 10, 12, 20, mas o mínimo é de 8. Menos de 8 não pode. Ok? Bom, e aí vamos agora para a educação especial. Né? Encerrada a educação superior, vamos falar da educação especial. Capítulo 5º trata da educação especial. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar importante. Educação especial é uma modalidade. A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Tá? Preferencialmente na rede regular de ensino. O que quer dizer? A regra é a rede regular. As exceções são os serviços especializados. Que, olha aí, já aparece no parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Percebam que a gente não está falando que é em função da escola não querer ou não poder. É em função da condição do aluno. Se for prejudicial ao aluno, ele vai ser atendido num atendimento educacional em serviço especializado. Se não, a regra é a escola regular. Ah, mas na nossa escola aqui não tem estrutura. Crie-se a estrutura para isso. É o que a lei está mandando. Tá bom? A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados os incisos 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 dessa lei. Então, lembra que a educação especial começa quando? Ela começa lá na educação infantil, quando a criança pisa na escola,
e ela só acaba quando a pessoa morre. Enquanto ela estiver estudando, é válida. Oi, Ângela, pode falar. Ô, Alexandre, você viu um aluno especial na UNEB, ele estava para cursar medicina e a faculdade não estava dando as condições para tal? Não, não vi esse caso, não. Mas daí, se a faculdade não está dando, ela está contrariando o que tem na lei, né? Então, ele tinha que judicializar. Judicializando, ele é líquido, é direito líquido e certo, mandado de segurança. E a faculdade estava até fazendo uma posição assim, bem discriminatória para com o aluno, né? Pelo menos na reportagem. Quem deveria estar cuidando, né? Olha como é que é surreal a situação, né? Eu fiquei chocada quando eu vi aquilo ali. Eu não vi. Até agradeço por não ter visto, porque eu ia ficar revoltado também. Né? Com certeza, né? E quem tem que preservar para isso, que são as instituições escolares, as universidades, elas estão praticando preconceito. Olha o tamanho do absurdo em que a gente está metido. Como é que ensina algo e faz outra coisa, né? O currículo oculto, né? Exatamente, é ele aí. Eu falo uma coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É vergonhoso isso. É vergonhoso para a instituição, inclusive. Muito. Bom, seguimos. Mais alguém? Érica, pode falar. Ih, não, acho que foi engano, né? Boa tarde, professor. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu vi a colega falando aí, né, sobre essa questão, e eu estou passando por um processo desse, um professor, em sala de aula, ele chamou meu filho de má influência e lixo, né, por meu filho ter uma orientação diferente. Meu filho hoje está depressivo, né, não quer assistir a aula dele. E o que foi que eu fiz? Eu fui atrás dos meus direitos. Eu fui na Secretaria de Educação, eu fui no Ministério Público. Isso aí. Fui na delegacia do adolescente, registrei queixa e estou movendo um processo contra ele. Certíssima. E essa semana eu soube que ele chamou uma aluna e disse que ela estava horrível porque ela era preta e a maquiagem que ela estava não combinava. Como é que um educador faz isso em sala de aula? E detalhe, essa fala aí da cadeia. Ele poderia. O correto seria ele ter saído. O correto, após essa fala que ele acabou de ter, seria terem dado voz de prisão em flagrante para ele. Porque isso é injúria racial, que já foi, o STF já colocou equiparando ao crime de racismo. Então ele deveria ter sido detido nesse exato momento. E eu não tive um amparo da escola em nada. A diretora não me ouviu, só quem me ouviu foi o coordenador e me perguntou se eu tinha provas. Eu disse a ele que a fala do meu filho tinha que ser validada, mas já que ele queria provas, eu ia levar. E aí levei as mensagens do WhatsApp, que os colegas se solidarizaram, né, com meu filho, e levei também para a delegacia. Só assim eles acreditaram. Quer dizer, se a gente não tiver uma prova, a criança sai como mentirosa e o professor como correto. Por isso que é muito interessante, isso que você fez foi fundamental. Tão logo você soube, você já começar a procurar tudo que possa comprovar. Porque senão é aquilo, é a palavra de um contra a palavra do outro. Né? Então, quanto alguém ouviu e tudo, pegar todo mundo isso. Né? Tudo tem que ser. A gente não pode acreditar, dá trabalho e tudo. Não pode. A gente não pode desistir. Porque se a gente vai deixando para lá, as coisas vão tomando o vulto que estão tomando. Né? Saindo um pouco dessa questão da educação, vocês veem aí esses jogos quando tem fora do Brasil. Todo jogo fora do Brasil é ato de racismo. Imitando macaco, xingando. Por quê? Porque vai ensinar, isso não tem problema, isso é assim mesmo. Não é. Isso é crime. É uma postura criminosa. A gente precisa... algumas pessoas precisam ser educadas na marra. E educar na marra, que eu digo, é através da justiça. É levando um processo, é sendo preso. Tem gente que só vai ser educada assim, infelizmente. Oi, Juscelia, pode falar. Boa tarde. Eu também, como mãe de criança especial, meu filho é autista, o meu filho caçula, e certa vez eu ensinava em uma escola particular e ele estudava à tarde. Aí, um coleguinha dele me falou que meu filho ficava isolado de todo mundo
enquanto a professora fazia a rodinha, ela cercava meu filho com cadeira para ele não se aproximar da rodinha. E aí, o que foi que eu fiz? Eu saí da escola, deixei ele na porta e fingi que ia embora. E deu um tempo. Aí eu combinei com uma mãe, e essa mãe foi para entrar na escola umas 2 horas. Aí ela autorizou. Então, quando a mãe entrou, eu entrei e eles não me viram. Aí eu fui diretamente na sala. Ela, Tiago, hoje quis ficar aqui. Eu disse, não, ele não quis ficar hoje aqui. Aí eu disse a ela, eu só não vou na delegacia Pro. Não é só porque você é minha colega aqui, não. É porque você está grávida. É porque você está grávida. E eu também faço parte dos direitos humanos. Se eu levar você acionar os direitos humanos e a delegacia, você é preso em flagrante. Mas em respeito à sua gravidez, eu não vou tomar essa atitude. Agora, é importante, até entendo você não ter feito por essa situação, mas é importante deixar claro, não faça mais. Né? Exatamente, Porque porque eu deixei claro com ela. E meu filho também estudava numa escola aqui em Buraquinho, aqui em Lauro, e ele, simplesmente, o diretor não queria ele na sala com o carrinho, porque, assim, ele tem carrinhos da Hot Wheels, ele tem muita coleção de carrinhos da Hot Wheels. Então, teve um dia que o diretor disse que ele não iria assistir a aula com o carrinho da Hot Wheels na mão. E tomou o carrinho da Hot Wheels dele, jogou em cima do armário. E me ligou e disse que meu filho estava surtando. Eu perguntei a ele se ele era algum neuro. Eu perguntei se ele era neuro. Seu filho, ele está no espectro autista? Ele tem aspecto autista, mas ele é super tranquilo. Não, mas por que eu estou falando isso? O espectro autista, claro que todos são iguais, mas a maioria das pessoas com dos possíveis... uma das possíveis características, né, que alguns têm, outros não têm, é o apego com alguns materiais. Né? Eu tinha uma paciente que ela tinha uma toalhinha. Ela não largava aquela toalhinha. Arrumado, o guarda-roupa dele é todo arrumado. Então, aí você pega aquela toalhinha, a mãe, ela fala assim, olha, eu não posso mexer nessa toalhinha dela. Essas coisas assim, ele não. Tem que ser quando ela vai dormir. Aí eu lavo e tudo. E se trocar a toalha, ela entra numa crise. Mas isso é uma característica do espectro autista. Quando uma escola fala assim, aqui não pode, é porque ela não entende o que é o espectro autista. Exatamente. Você tem que entender que a criança está fazendo aquilo não é por birra ou porque ela quer. É porque aquilo é uma característica do transtorno do espectro autista. Né? Infelizmente, quem está na educação tinha que saber isso. Exatamente. E aí ele pegou o carrinho do meu filho e jogou no armário em cima. Aí eu pedi licença à diretora da escola que eu trabalhava, fui lá, a vice até me levou, eu disse a ele, você vai pegar o carrinho agora daí de cima e eu vou lhe dar uma aula, eu vou conversar com o senhor, meu filho não está surtando. Eu disse a ele assim, olha, diretor, veja bem, se todas as crianças ditas normais na minha sala levassem um brinquedinho e se comportasse na sala de aula, eu queria que todos levassem boneca e carrinho sentado e ficasse quietinho na sala de aula prestando atenção, porque é o sonho de toda professora e professor, é ter seus alunos super comportados no momento da explicação. Na minha sala, eu percebi que, na época eu estava com o 1º ano, eu percebi que eles ficavam quietinhos se ele tivesse alguma coisa de estimação. Então, eu pedi aos pais que deixassem algo que eles gostassem na escola, para o momento da aula, botar em cima da carteira. Exatamente. A partir do momento que eu fiz isso, os meninos mudaram. Aí eu disse a ele, meu filho não está surtando, só que eu vou lhe dar uma aula e vou encaminhar você para a AMA. Aí eu liguei para a AMA, meu filho faz parte da AMA, exatamente, foram 3 advogados da AMA, e aí, quando chegou, ele ficou com medo. Então, assim, eu não prossegui, que eu disse a ele assim, eu só estou lhe dando um choque, porque a realidade é outra, e você precisa compreender o que é o aspecto autista. E a gente, mães especiais, não estamos só. Exatamente. Especiais, e assim, nós é muito importante, principalmente
e eu sei que isso acontece muito com mães e pais que têm crianças dentro do espectro autista, que conheçam o que é, como é, quais são os direitos. A gente tem uma lei que estabelece os direitos da criança, não da criança, da pessoa dentro do espectro autista, e é fundamental conhecer isso, justamente para que não deixe que essas situações aconteçam. Eu faço parte do projeto Amor Sem Fim, eu sou psicopedagoga do projeto Amor Sem Fim, sou uma das fundadoras do projeto Amor Sem Fim daqui do município de Lauro de Freitas, e está assim aberto. Quem conhecer alguns pais de crianças de aspecto autista, é só entrar em contato comigo para poder participar do grupo. É legal. Ótimo. Ok. Muito bom. Depois a gente compartilha com o pessoal. Ok. Bom, então vamos prosseguir aqui agora falando de algumas obrigações dos sistemas, né? Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, o que os sistemas têm que assegurar? Primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Ou seja, não pode ser a mesma coisa para todo mundo. Crianças, quando eu falo criança, gente, entendam que eu estou falando no geral, tá? Educandos com deficiência, com TGD e altas habilidades ou superdotação precisam ter currículos específicos, métodos específicos, técnicas específicas, recursos educativos específicos e organizações específicas. Precisa, isso está na lei, né? Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Terminalidade específica, eu já tive a oportunidade de falar isso em aulas anteriores, com o pessoal de preparatório. Às vezes você tem uma criança com um déficit cognitivo muito grande, que já não é mais criança, já está adolescente, adulto, e está lá no ensino fundamental, e ele não vai atingir, assim, não é o professor falar assim, ele não vai aprender mais. Existe uma equipe multifuncional composta pelo professor, obviamente, mas por psicopedagogo, por médico, por psicólogo, que chega à conclusão que, assim, olha, ele não vai além do cognitivo, ele chegou ao máximo dele. Quando isso acontece, os sistemas de ensino podem oferecer terminalidade específica. O que quer dizer isso? O sistema de ensino vai certificar que aquele aluno concluiu o ensino fundamental e, obviamente, vai ter a descrição de tudo, das atividades, do que ele conseguiu progredir. Por quê? Qual é a ideia? Eu falo isso porque eu tive alunos, eu trabalhava com educação de jovens e adultos, isso acontecia. Eles iam seguindo, os outros iam seguindo, e eles ficavam parados ali. Chega um momento que eles se sentem totalmente assim, poxa, só eu que não vou, né? E tem aqueles que você fala assim, olha, não dá mais, não vai mais. O comprometimento cognitivo é tão grande que eles não vão conseguir evoluir mais. Então, nesses casos, se permite a terminalidade específica para o ensino fundamental, não para o médio, tá? Para o fundamental, ok? Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Isso é fundamental. A pessoa com deficiência ela precisa de autonomia, o que dá autonomia é o trabalho. É saber que lá na frente ela vai ter um meio para se sustentar. Isso é o que garante autonomia. Né? Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Isso é um artigo que foi inserido há menos tempo, porque, assim, até para a gente é muito difícil reconhecer. Às vezes a gente acha que a alta habilidade ou superdotação é um negócio raro e tudo, mas existe.
Às vezes está ali na nossa escola, mas a gente não sabe, não existe um mapeamento, a gente não vê. Então, é indispensável ter esse cadastro nacional para saber onde estão essas crianças, justamente para poder fomentar a política pública. Tá bom? A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do aluno de que trata o caput serão definidos em regulamento. Ou seja, vai precisar detalhar isso em uma outra lei específica. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. São as APAES, os institutos Pestalozzi, entre outros. Né? O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Ou seja, a prioridade é ampliar o atendimento na rede regular. A gente vai ajudar as instituições sem fins lucrativos, especializadas, tá, mas a prioridade é ampliar o atendimento na rede regular de ensino. Tá bom? Bom, e para a gente concluir, esse capítulo aqui da LDB, ele foi inserido em 2021, que fala sobre educação bilíngue de surdos. A comunidade surda é uma comunidade muito forte politicamente. Quando eu digo politicamente, assim, eles estão sempre nos fóruns de discussão, eles estão participando das conferências, eles estão sempre em busca dos direitos deles, e todos deveriam ser assim. Né? Mas a comunidade surda ela tem muita força nesse sentido. Então, graças a isso, foi aprovada em 2021 a Lei 14.191, que inseriu alguns artigos na LDB, né, modificou outros, que fala sobre educação bilíngue de surdos, o capítulo 5A. Então, vamos lá. Ó. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais como primeira língua e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. A oferta de educação bilíngue de surdos terá início no ano 0 na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. A criança nasceu, foi detectada, é surda, foi para a escola de educação infantil, educação bilíngue de surdo pode começar dali. Deve começar dali. Né? O disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante, ou no que couber seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei 13.146, que é a LBI, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência, pessoal de Lauro, do Preparatório de Lauro, estudou agora há pouco tempo, que incluem para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistíveis. Artigo 60b. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdo com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Eu acho fantástico que a comunidade surda tenha conseguido incluir isso na LDB. Né? Então, isso mostra como as pessoas devem se movimentar para fazer valer seus direitos. Hoje a gente tem aí um capítulo inteiro da LDB tratando da educação bilíngue de surdos. Ok?
Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre algum conteúdo, alguma atividade ou algo que não tenha ficado claro aí? Alexandre, Sim. eu tenho a impressão que você falou num outro encontro da LDB que você ia tocar no assunto de tecnólogo. O tecnólogo é aquela primeira parte que você estava explicando da educação sequenciada? Não, curso sequencial é uma coisa. Ele não é um curso de graduação. O tecnólogo é uma graduação. A graduação ela vai se dividir em 3. São os cursos de tecnologia, são os tecnólogos, é o bacharelado e a licenciatura. O bacharelado é a educação geral, né? É o estudo geral daquela área. A licenciatura é a formação de professores naquela área específica. E o tecnólogo é um curso de graduação de curta duração, muito voltado para o trabalho direto, né? Por exemplo, a gente tinha um curso de administração, ensino propedêutico de 4 anos. Às vezes as pessoas queriam, olha, eu trabalho aqui no setor financeiro da instituição, eu não quero fazer economia, demora muito. Então, criou-se o curso de graduação tecnólogo, por exemplo, de gestão financeira. Ele é um curso que tem a metade do tempo de uma graduação comum, né, do bacharelado. Ele forma naquela área, né, e é um curso de graduação como outro qualquer. Ele é um diploma, o aluno ele recebe um diploma de graduado, ele é graduado. A única diferença é que ele é graduado, e aí a graduação tem 3 níveis: tecnólogo, bacharel e licenciatura. Qualquer um dos 3 são graduações. O sequencial, não. O sequencial é um curso de educação superior, mas não é uma graduação. Ficou claro aí? Ficou. Ótimo. Mais alguém, gente? Não? Bom, então assim, no próximo sábado a gente vai ter nossa última aula, concluindo a 6ª aula. E aí, como é que eu faço para pegar o certificado? Pela carga horária, gente, a gente precisa ter avaliação, né? Então vai ter, ao final da última aula, logo depois eu vou encaminhar para vocês lá no grupo o link da avaliação. A avaliação é pelo Google Forms, né? É uma avaliação com perguntas, obviamente, sobre LDB, e nota mínima 6. Eu ainda não sei quantas questões vão ser, mas não vai ser nada que vocês não saibam com base no que a gente estudou aqui, né? Qual é o prazo? Eu tenho que fazer logo depois? Não, vai ser dado um prazo. Na próxima aula eu vou explicar direitinho. Eu estou inseguro ainda, eu quero rever. Tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. Vai ter um prazo suficiente para vocês poderem fazer a avaliação e depois, assegurando a nota mínima, a gente emite a certificação. Tá bom? Só lembrando que eu sei que tem gente aqui que é do curso de mediador. O curso de mediador, a gente já está, a partir de segunda-feira, eu fiz as assinaturas agora, estou concluindo as últimas hoje, e a partir de segunda, Diego já está enviando para vocês os certificados de mediador da educação especial. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Sábado à tarde é fogo, né? Mas que bom que todo mundo participou aqui direitinho. Sábado que vem a gente conclui, aí sábado que vem já no horário normal, 9 horas da manhã, mas eu confirmo com vocês lá no grupo. Tá bom? Pessoal, obrigado. Bom fim de semana para vocês, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Obrigada. Boa tarde. Bom, sinceramente... Tchau, tchau. Obrigada.